Olá, estamos aqui para iniciar nossa aventura na solução das questões de física do nosso simulado número 5. Para a gente já chegar chegando, primeiro dos exercícios que a gente vai fazer aqui, a primeira das questões, você pegando aí a sua lista, vai estar na questão de número 26. E o enunciado diz o seguinte: Andrômeda é uma galáxia distante 2,3 vezes 10 a 6 anos-luz da Via Láctea, a nossa galáxia. A luz proveniente de Andrômeda, viaja na velocidade de 3 vezes 10 a 5 km por segundo, percorre uma distância aproximada até a Terra em quilômetros igual a quanto? Deixa eu entender o que ele está perguntando aí. Primeiro ele está dizendo que Andrômeda é uma galáxia e que a distância dessa galáxia é 2,3 vezes 10 a sexta, 2,3 milhões de anos-luz da Via Láctea. Então vou marcar aqui essa distância. Essa distância então vai ser 2,3 vezes 10 elevado a 6 anos-luz. Anos-luz. Aí ele diz que a luz, lógico, se ela vem de lá para cá, vem na velocidade da luz, naturalmente. Ele deu aí o C para você, que é a velocidade de 3 vezes 10 a quinta em quilômetros por segundo, né? Quilômetros por segundo. Normalmente a gente vê essa unidade aí 3 vezes 10 a oitava para ficar em metros por segundo, mas aqui ele botou quilômetros. E ele quer saber quanto vale essa distância D em quilômetros. Em quilômetros. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Conversão de unidades. Vamos ver a unidade ano-luz e vamos colocar aqui de acordo com os dados que ele forneceu. Se você já tem esse valor na hora do concurso, substitui e resolve. Por quê? Porque ele botou um dado que é um dado padrão, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então, se você sabe de qual, quanto vale um ano-luz em quilômetros, coloca, seja feliz e resolve. Mas suponhamos que eu não saiba. Se eu não sei esse valor, eu vou ter que descobrir o que é um ano-luz. Então, ano-luz é a distância percorrida pela luz durante um ano. Então, a gente sabe que a luz percorre distâncias uniformes, ou seja, eu posso usar a fórmula de movimento uniforme para conseguir calcular essa distância, a relação entre distância, velocidade e tempo. E, nesse caso, a velocidade vai ser 3 vezes 10 a quinta quilômetros. Vou deixar em quilômetros porque ele pediu a distância em quilômetros. Então, vou deixar essa velocidade em quilômetros por segundo. Beleza? Então, com a velocidade de 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, qual é a distância percorrida no tempo que vai se passar durante toda essa viagem? É isso. A ideia é essa. Então, quando a velocidade é 3 vezes 10 a quinta metros por segundo, o tempo vai ser quantas horas, quantos minutos, quantos dias. No caso aqui, o mais fácil da gente fazer é quantos anos. Quantos anos terão se passados para que a distância D seja percorrida? Ele me forneceu essa distância, beleza? Então, eu vou fazer o jogo aí com esses dados para conseguir encontrar o que ele está cobrando, beleza? A distância, então, pegando essa expressãozinha que está do lado de cá, vai ser 3 vezes 10 a quinta vezes o tempo. Beleza? Essa é só uma maneira aí que a gente tem de fazer a conversão da unidade. Então, 3 vezes 10 a quinta, isso aqui está em quilômetros por segundo, vezes o tempo, e esse tempo aqui precisa estar em segundos, porque se esse tempo não estiver em segundos, eu não consigo usar essa velocidade que está em quilômetros por segundo. Beleza? Então é isso, vamos achar essa distância utilizando as informações que ele forneceu. Ele falou para nós que o tempo é de 2,3 vezes 10 a sexta anos-luz. Para não ficar fazendo regra de 3, um ano tem tantos dias, um dia tem tantas... Eu vou fazer de uma vez só, como uma sugestão para você ganhar tempo na hora de resolver isso aqui no seu concurso, beleza? Então vai ser o seguinte, 3 vezes 10 a quinta, não se esqueça que essa unidade está em quilômetros por segundo, vezes o tempo. O tempo é de 2,3 vezes 10 a 6 anos. Por quê? Porque se a distância é 2,3 vezes 10 a 6 anos-luz, significa que a luz leva 2,3 vezes 10 a 6 anos para chegar até nós. Beleza? Eu não queria isso aqui em anos, eu queria em segundos. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a conversão passo a passo. Como é que funciona essa conversão passo a passo? Primeiro, um ano corresponde a 365 dias, aproximadamente. Então, onde está escrito a palavrinha anos, vou escrever 365 dias. E aí o que eu fiz foi isso. Eu substituí uma certa quantidade de tempo que está em anos pela quantidade correspondente em dias. O problema é, eu não queria em dias. Eu queria em segundos. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa quantidade aqui, ó, de dias, e onde está escrita a palavrinha dias, eu vou botar a quantidade de horas correspondente a um dia, que é 24 horas. Então, temos 3 vezes 10 a quinta, 2,3 vezes 10 a sexta, 365 dias. O que é um dia? Um dia é um intervalo de 24 horas. Então, no lugar da palavrinha dias, eu substituí por 24 horas. E agora, o que eu vou fazer? Onde eu tenho horas, eu ponho a quantidade de segundos correspondente
3.600, beleza? Porque se 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora vai ter 60 vezes 60, que é 3.600 segundos. E aí acabou o nosso problema. Então essa distância percorrida vai ser 3 vezes 10 à quinta, que é a velocidade, em quilômetros por segundo. 2,3 vezes 10 à sexta, que é a quantidade de anos que se passou para a luz percorrer essa distância. 365 dias é o número de dias que tem em um ano, 24 horas é o número de horas que tem em um dia, e 3.600 segundos é a quantidade de tempo correspondente a 1 hora. Beleza? Aí eu acho essa distância em segundos vezes quilômetro por segundo, que é a unidade de medida de distância. Aí ela sai em quilômetros. Beleza? Qual é a nossa missão? Responder quanto vale isso na hora da prova, sem calculadora. Beleza? Então, como cada um vai fazer, é muito pessoal. A minha sugestão é você pegar essa expressão e quebrar. Tudo que é número você bota de um lado, tudo que é potência de 10 você bota do outro. Né? Então, os números que estiverem facilmente transformáveis para potência de 10, ó, tipo esse 3.600, 365, você vai transformando tudo em potências de 10 para facilitar o processo de conversão depois. Beleza? Feito esse processo, juntando os números de um lado, juntando do outro e fazendo as continhas aí, você deve chegar no valor aproximado de 2 vezes 10 a 19 quilômetros. Beleza? Voltando lá no nosso enunciado, temos que 2 vezes 10 a 19 quilômetros é exatamente o conteúdo da letra C. Vamos chegando, vou ler o enunciado. Ele diz o seguinte na questão de número 27. Uma estrada possui um trecho retilíneo de 2.000 metros que segue paralelo aos trilhos de uma ferrovia também retilínea naquele ponto. No início do trecho, um motorista, deve ter faltado uma vírgula aqui, um motorista espera que na outra extremidade da ferrovia, vindo ao seu encontro, apareça um trem de 480 metros de comprimento e com velocidade constante e igual em módulo a 79,2 km por hora. Para então acelerar seu veículo com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. O final do cruzamento dos dois ocorrerá em um tempo de aproximadamente quantos segundos? Aqui temos várias colocações interessantes a fazer. Primeiro, essa questão dos números, né, que ele colocou aí. Veja que ele botou o módulo da velocidade 79,2 km por hora. É esperado que a gente faça a conversão aí para metros por segundo. Aqui no enunciado ele botou a palavrinha, ó, aproximadamente. Então pode ser que a gente tenha uns numerozinhos aí difíceis de trabalhar para conseguir chegar até a resposta final. Então vamos manter bastante o foco aí na qualidade dessas aproximações se forem necessárias e se a gente tiver muito apertado aí com essa questão dos números, levar os números ao máximo até o final sem fazer nenhuma aproximação e só na hora da resposta final que você faz. Né? Os valores são relativamente distantes, né? 20, 35, 62, 28, né? Tá perto do 28, perto do 35, então tem pelo menos aí umas 10 unidades, né? 8 unidades aí entre uma alternativa e outra. Então não pode apelar muito nessa aproximação caso seja necessário, beleza? Mas independentemente disso, o modelo desse tipo de problema, desse tipo de exercício é mais ou menos o mesmo, beleza? Tá aqui o seu trecho de estrada, que ele falou, que é um trecho de estrada em que você tem 2.000 metros de comprimento, beleza? 2 quilômetros. E ele falou que esse trecho de estrada segue paralelo aos trilhos de uma rodovia e que ele espera um trem aparecer lá no horizonte, né, na outra extremidade. Então, o que acontece aqui? Eu tenho um sujeito bem aqui, nesse pontinho aqui, ó, que eu vou chamar de ponto P, só para poder dar um nome. Ele está na estrada que é paralela à linha férrea e lá na linha férrea tem um trem de 480 metros, beleza? Então, os diversos vagõezinhos do trem vão estar por aqui e ele vai aparecer lá com seus 480 metros de comprimento, beleza? O que ele quer? Ele quer pegar esse carro, que está bem aqui, eu representei como um pontinho, porque ele não falou sobre o tamanho do carro. Então, imagino que esse carro seja aí, para efeito de cálculo, um ponto material, beleza? E de fato é. Então, esse pontinho P vai sair para cá, vai vir nessa direção, com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Então ele vai pegar, vai acelerar tudo para ganhar essa aceleração o tempo inteiro, até que ele termine de passar pelo trem. Olha o que ele fala. Em uma estrada, o trecho segue paralelo ao trilho, no início de um trecho, um motorista espera na outra extremidade, vindo ao seu encontro, um trem de comprimento com essa velocidade, para então acelerar seu veículo, e ele fala sobre o final do cruzamento. O final do cruzamento. Esses exercícios de cruzamento,
normalmente você precisa escolher um ponto do seu corpo extenso, no caso o trem, para você utilizar como referência, beleza? Então aqui o mais conveniente é pegar como referência esse ponto aqui, ó, no final do trem. Afinal de contas, quando o ponto P passar pela traseira do trem, acabou o cruzamento, beleza? Então é isso. Basicamente o que a gente vai fazer é montar as equações da posição, tanto para o ponto P, que é o carro, tanto para o trem, né, que está ali no ponto Q, e vamos vendo o que vai acontecer. Antes de mais nada, é de muito bom grado a gente fazer um ajuste nessa unidade da velocidade aí do trem, que ele fala que a velocidade do trem é 79,2 km por hora. Seria muito interessante ter isso aqui em metros por segundo, beleza? Como você vai fazer essa conversão? Muito pessoal. Tem gente que já divide direto por um fator mágico e tudo mais. Caso você não faça isso, tenho aqui uma sugestão para você. A velocidade é 79,2 km por hora. Bom, seria muito legal ter tudo em metros por segundo, porque as distâncias estão em metros, a aceleração está em metro por segundo, o trem tem 480 metros, então só tem esse patinho feio aqui, ó, diferente dos demais. Então vale muito a pena mexer nessa unidade, por isso que eu estou usando ela como aí a unidade que eu vou alterar. Quando eu tenho 1 quilômetro, onde estiver escrito 1 quilômetro, eu escrevo 1000 metros. Afinal de contas, se eu tenho 79,2 km por hora, eu tenho 79,2 mil metros por hora. Só que eu ainda não queria hora, eu queria que fosse segundos. Então, aqui onde está escrito horas, eu vou botar o correspondente em segundos. Então, eu tenho 1000 metros por 3.600 segundos. Então, essa conversão aí de quilômetro por hora para metro por segundo e é um raciocínio que você pode utilizar com qualquer unidade de medida que lhe apareça, beleza? Fazendo essa conversão, você chega no valor sensacional de 22 metros por segundo. Bom, primeiro reforço positivo, um número inteiro na velocidade escrita em metros por segundo, beleza? Mostra uma intencionalidade aí por parte do examinador e um cuidado na hora de escolher os números. Agora vamos fazer a função horária da posição para o carro e para o trem. O carro deve seguir, vou escrever aqui, ó, o carro deve seguir em movimento uniforme. Foi mal. O carro deve seguir em movimento uniformemente variado, o trem que é movimento uniforme, né? Porque ele fala que o carro tem aceleração. Para o movimento uniformemente variado, nós temos S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2 para fazer aí o cálculo da sua posição ao longo do tempo. Aí essa função ela fica bem interessante, porque ó, a função posição do carro ao longo do tempo vai ser a posição inicial do carro. Imagine que você vai usar o referencial mais conveniente de todos, que é uma linha que coloca o zero lá onde está o carro e coloca o finalzinho do trem na posição 480. Então isso aqui é a sua posição medida em metros, beleza? Só que esse 480 é o tamanho do trem, só que como ele está 2.000 metros à frente, a posição dele vai ser 2.480, beleza? O que isso muda? Para o carro nada, porque a posição inicial do carro é zero. Ele fala que o carro parte do repouso, né? Então ele fica lá esperando, espera, né? Olha aí, espera que apareça para então acelerar. Então partimos do pressuposto que o carro estava ali parado, e aí ele começa a acelerar. Se ele estava parado, a velocidade inicial dele é zero e a aceleração vale 2. Então, substituindo na equação, AT quadrado sobre 2. Simplificando essa expressão, temos finalmente, portanto, que a posição do carro ao longo do tempo é dado pela função t quadrado. Nem doeu. Para a gente fazer a análise do movimento do trem, precisamos obter a função horária da posição do trem. Como o trem anda com velocidade constante, dizemos que o trem está em movimento uniforme. Se o trem está em movimento uniforme, a função horária da posição é no formato S é igual a S0 mais VT. Agora vou substituir os dados, colocando a posição do trem ao longo do tempo. Como que eu faço isso? Posição inicial do trem. Voltando lá no nosso referencial, vemos que esse número aqui, ó, agora vai ser utilizado. Porque a traseira do trem começa seu movimento na posição 2.480 metros. Dessa forma, eu tenho que colocar o 2.480 na posição inicial do carro, do trem. Então,
esqueci o número, 2.480 vai ser a posição do trem, e a velocidade do trem, a gente pode ir lá e olhar, né? A velocidade do trem, que eu achei 22 metros por segundo, não podemos esquecer que ela está contra o movimento do carro. Então, se a velocidade do trem está contra o movimento do carro e eu admitir que a linha de referência cresce para a direita, então eu posso dizer que essa velocidade do trem será representada pelo número menos 22 metros por segundo, o que faz muito sentido, porque a posição do trem é 2.480 menos 22 vezes o tempo que passou. Com isso, a gente chega na função horária da posição do trem. Beleza? E o que eu faço com esses dados? Utilizando esses dados, eu quero saber onde ocorre o cruzamento. Onde se fala em cruzamento, estamos falando em encontro. Encontro significa que a posição do carro tem que ser a mesma posição do trem. Mas como a posição do carro varia ao longo do tempo e a do trem também, quando essas posições são iguais, a igualdade das expressões me fornece o valor do instante de tempo, do encontro dos dois, beleza? Veja que eu não estou querendo saber, neste problema, onde ocorre o encontro. Eu quero saber quanto tempo se passou para ocorrer o encontro. Então, o que eu faço? Igualo as posições e descubro o valor do tempo. Beleza? Fazendo isso, temos aí a posição do carro descrita pela expressão t² e a expressão do trem, né? A posição do trem descrita por 2.480 vezes 22t. Que a gente faz? Posição do carro ao longo do tempo será igual à posição do trem ao longo do tempo na situação em que ocorre o encontro, beleza? Então, para isso, a posição do carro será descrita como t² e a posição do trem 2.480 menos 22t. Aí dá uma arrumada na casa para essa expressão poder ser resolvida. Você já vislumbrou uma equação de segundo grau que vai aparecer aí, boa sorte, t² mais 22t menos 2.480 vai resultar em zero. E com isso eu consigo descobrir o t, beleza? Consigo descobrir o t. E que t é esse? O tempo, o instante em que ocorre o encontro. Beleza? Resolvendo essa equação, eu faço do mesmo jeito desde 1996, quando a tia Sônia me ensinou isso na escola. Então, o que a tia Sônia falou para mim? Separe os coeficientes a igual a 1, B igual a mais 22, muito cuidado com esses sinais. Letra C, menos 2.480. Agora que eu listei os coeficientes, e eles estão aqui bem organizados, eu vou calcular o discriminante, também chamado de delta. Vou escrever b² menos 4ac. O valor de b é 22, 22 ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a, que é 1, vezes o coeficiente c, muito cuidado com os sinais, 2.480, beleza? Isso é interessante para a gente perceber que este segundo termo, que eu estou tracejando aqui de baixo, será um termo positivo. Então, o delta será 22 ao quadrado mais 4 vezes 2.480, beleza? Aqui, como você vai solucionar, aí é contigo. Beleza? Realmente é uma coisa muito, chega a ser íntimo, solução de equação ou essas aritméticas, que vai depender muito do histórico do estudante e daquilo que ele consegue fazer para conseguir ganhar tempo. Se você não faz parte daquele grupo dos abençoados que olha para uma expressão como essa e rapidamente consegue fazer uma boa estimativa, corre lá nas alternativas e na hora que vai para as alternativas você já sabe que número vai dar, beleza, você vai ter que sentar, fazer a continha com calma, com organização, para você chegar até o final sem tropeçar, beleza? Então o que a gente precisa fazer agora é resolver a equação de segundo grau. E nós sabemos que para resolver a equação de segundo grau, a gente vai precisar tirar a raiz de delta. E qual é o problema de tirar a raiz de delta? Eu vou ter que tirar a raiz desse troço aí, beleza? Então como você vai fazer para fazer isso? Não faço ideia, beleza? Aí, minha sugestão, o que você faz aqui? Pega esse delta e executa a continha, ó, 22 vezes 22, você vai ter que somar com um número ali e ver o que aparece. Se precisar, no final, fatora. 22 vezes 22, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, para a multiplicação por um múltiplo de 11, né? Então, 484. Então, você tem aqui 484, somado com 4 vezes 2.480. Então, seria de muito bom grado, ao invés de você ter esse 22 ao quadrado aqui, você pegar um múltiplo de 4, porque fazendo dessa maneira, esse múltiplo de 4 vai facilitar a retirada da raiz quadrada, beleza? Então ficaria 4 vezes 121 nesse termo aqui, 4 vezes 2.480 do outro.
Ah, não gostei. Não gostou, faz do seu jeito, a sua vida vai ser muito boa assim mesmo. Coloque o 4 em evidência, nós temos 121 acrescido de 2.480. Beleza? Vamos ali no cantinho da humildade, 2.480, vou somar isso aqui com 121. Na hora de fazer a soma, 0 mais 1 dá 1, 8 mais 2 dizem que dá 10, 4 mais 1 dá 6 e descemos o 2. Então temos esse delta como sendo 4 vezes 2.601. Beleza? Como será o valor do x? X é menos b pela fórmula de Bhaskara mais ou menos raiz de delta sobre 2a, beleza? A raiz negativa não vale a pena ser calculada, beleza? Porque a raiz de delta a gente já viu que existe, é um número positivo. Sabemos que b é 22. Bom, e com certeza essa raiz aí é maior que 22, né? Porque 22 ao quadrado está aqui, né? Com certeza ela é bem maior que 22. Então eu vou pegar o sinal de mais. A resposta que me interessa é menos b mais raiz de delta. O que é o delta? 4 vezes 2.601, tudo isso dividido por 2 vezes A. Nesse caso, A igual a 1, beleza? Olha como fica conveniente isso aqui. A minha raiz positiva será menos 2 vezes 11. Na hora de você tirar a raiz quadrada daqui, vai ficar 2 vezes raiz de 2.601, eu não sei quanto vale, mas tudo isso sobre 2 fica muito crocante, porque você pode simplificar esses 2 que apareceram aí. Dessa forma, a sua raiz fica raiz de 2.601 menos 11 menos nada. Então aí resta você saber, será que eu conheço esse número? Será que eu sou capaz de encontrar o valor da raiz de 2.601? Né? Será que eu consigo fazer? Ó, já vi que ele é múltiplo de 3. Então você vai ter que lidar com essa situação aí. Ele colocou um númerozinho ruim, propositalmente, para poder gastar o seu tempo durante a solução. Então, se você não tem uma agilidade para solucionar esse tipo de coisa, com certeza isso aí vai ser uma pedrinha no seu sapato. Beleza? Então, voltando lá nas alternativas, bom, quais são as alternativas que eu tenho? 20, 35, 62, 28, 40 segundos, preciso escolher entre elas. Beleza? Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que achar essa raiz de 2.601. Vou ter que encontrar o valor dela. Posso pensar num valor aproximado. Não é ruim pensar em valores aproximados. Ó, 2.601 vai ser uma coisa um pouquinho maior que 2.500. Então, posso ir cercando o valor por conta disso, né, para tentar achar essa raiz de 2.601 aí, se eu quiser fazer uma aproximação ao invés de simplesmente fatorar e sair buscando os fatores, beleza? Então, quando a gente olha para o 2.601, vamos pensar, 2.500, se eu tiver dentro da raiz, vai ser raiz de 25, raiz de 100. Então, dá 50. Então, esse número aqui, ó, é um pouquinho mais de 50, beleza? Tem alguma alternativa com essa opção para a gente? Um número um pouquinho mais que 50 menos 11? Se fosse 50 menos 11, ó, se fosse, mas eu sei que é mais. Se fosse 50 menos 11, o que eu teria como alternativa? 50 menos 10 daria 40, então teria aqui, ó, 39. Então eu já sei que não é 40, porque eu sei que a raiz é mais do que 50, beleza? Tenho certeza que não é 62, tenho certeza que não é 20, porque está muito longe. E ora, 50 menos 11 está me dando 39. Nunca que isso aqui vai dar 28, porque eu estou com um número que é maior. Se ele é maior, com certeza vai ser um número maior que 39. E aí eu consigo chegar com tranquilidade no 35, beleza? Sem grandes problemas, porque eu sei que aquela raiz de 2.600 não é 51. Eu tenho certeza que ela é mais que isso, porque eu estou falando de 2.600, 100 unidades a mais. Aí eu vou lá e marco, letra B, 35 segundos, fico feliz. Beleza? Ah, não gostei. Não gostou? Faz a raiz, não tem problema nenhum. Você vai achar o valor exato e fica feliz do mesmo jeito. Beleza? Resolvidos? Valeu. Vamos fazer mais que tem mais. Na questão de número 28, temos uma questão de leis de Newton. Vamos ler o enunciado. A figura abaixo mostra uma força. A força, em função da aceleração, para 3 diferentes corpos, 1, 2 e 3. Sobre esses corpos é correto afirmar o quê? O corpo 1 tem a menor inércia, o corpo 3 tem a maior, o 2, então ele está querendo saber sobre a inércia do corpo. Aqui nós temos algumas coisas interessantes. Primeiro, o uso da palavra inércia. Nesse contexto, a palavra inércia pode ser vista como um sinônimo de massa. Beleza? Então, se você quer ver a solução desse exercício, antes de mais nada, você precisa do vocabulário
em que a palavra inércia significa massa, beleza? E de fato, pela segunda lei de Newton, é isso que aparece. Outra coisa que ele fez pra gente que eu achei interessante foi colocar as coisas num diagrama. E eu tenho um pouco de dificuldade de interpretar diagramas de coisas que eu nunca vi. Eu nunca vi um diagrama de força por aceleração na vida, para usar para nada, beleza? Então o que eu vou fazer? O eixo vertical eu estou acostumado a chamar de Y, o eixo horizontal eu estou acostumado a chamar de X. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a relação matemática entre força e aceleração e vou colocar as letrinhas Y e X para ver se eu dou conta de achar a informação que está sendo trazida por esses traços aqui, que são linhas relativas aos corpos 1, 2 e 3, beleza? A relação entre força e aceleração que nós temos é a segunda lei de Newton. F é igual a ma, beleza? Então é como se fosse assim, é como se fosse uma coisa y igual a m vezes x, em que m é a massa. Aqui resolveu o problema, beleza? Porque o gráfico da forma y igual a mx é uma reta inclinada que passa pela origem. E o m, que é representado pela massa, vai ser o coeficiente angular. Se é o coeficiente angular, é a inclinação da reta. Quanto maior o coeficiente angular, mais crescente a reta. Então, o corpo 1 tem uma massa que com certeza é maior que o corpo 2, que com certeza é maior que o corpo 3. Duvida? Olha para o gráfico. Faz uma força aí qualquer, 8 newtons. Vou pegar um número menorzinho aqui que fica mais fácil, que ele vai passar em cima dos gráficos. 2 newtons. 2 newtons faz o corpo 1 ganhar uma aceleração pequena. O corpo 2 acelera mais. Por quê? Porque ele é mais leve. E o corpo 3 é o que acelera mais de todos eles, né? Então, dessa forma, eu tenho certeza que o corpo 1 com certeza é mais pesado que o 2, que é mais pesado que o 3. Aí agora é uma questão de ler as alternativas, marcar a opção correspondente e seguir para o abraço. Letra A. O corpo 1 tem a menor inércia. Errado, ele não tem a menor inércia, ele tem a maior, porque ele tem a maior massa. Letra B. O corpo 3 tem a maior inércia. Não, isso também não está certo, porque o corpo 3 não tem a maior. O corpo 2, cara, eu vou cortar aqui porque o corpo 2 não é nem o menor, nem o maior. É o que está no meio. E aí, com isso, só temos a letra D, mas antes de marcar eu vou ler para ter certeza. O corpo 1 tem a maior inércia. Então eu marco aqui a letra D sem grandes dificuldades, dizendo que o corpo 1 tem a maior inércia. Beleza? Tranquilo com isso? Encontramos a resposta, marcamos, vamos embora. Vamos só dar uma lidinha nessa questão aqui com um pouquinho mais de maldade no coração. Cara, olha só as informações que ele botou. Nós sabemos, só de olhar para o problema, que a resposta ou é 1 ou é 3. Não tem como ser 1, não tem como ser o 2. Porque com certeza a relação entre força e aceleração vai ser um dos extremos, o mais pesado. É isso. Basicamente é isso. Agora veja, olha o que ele botou na letra D e é o que ele botou na letra A. Na letra D ele botou que o corpo 1 tem a maior. Na A, o corpo 1 tem a menor. Ou seja, ou a resposta é letra A ou é letra D. Não tem outra opção. Não existe outra opção. Todas as outras têm que estar erradas. Galera, não tem nada de científico nisso, viu? É o teorema geral do chute aqui aplicado a essas eliminações de alternativas aqui. Se eu tenho duas alternativas falando coisas opostas, com certeza uma está certa e a outra está errada. Porque não tem como as duas estarem erradas ao mesmo tempo, que elas falam coisas opostas, beleza? Então, ou é A ou é D. Fazendo a inspeção nas demais, ele fala que o 3 tem a maior. E isso está errado. Se ele está errado, quer dizer que o 1 tem a maior. Você marca letra D e segue sua vida adiante, sem fazer nenhum cálculo, ainda que não tenha compreendido plenamente a solução da questão na hora da prova. Beleza? Claro que a gente quer entender minuciosamente tudo que está acontecendo na hora da prova, né? Mas antes de executar isso, a gente quer marcar a resposta certa e seguir para a nossa vaga. Beleza? Como de costumes, vamos chegando. O enunciado da questão diz o seguinte: num local onde a aceleração gravitacional tem módulo 10, dispõe-se o conjunto abaixo, no qual o atrito é desprezível, a polia e o fio são ideais. Nessas condições, a intensidade da força que o bloco A exerce no bloco B vale quanto? É isso. Beleza? Então, problema típico aí de leis de Newton, ele está buscando a força de contato nessa interface aqui, ó, que eu vou marcar de vermelho. Então, qual a estratégia para fazer esses problemas? Eles são praticamente iguais, né? Muda só o tipo do desenho, mas o raciocínio ele é muito similar nesse tipo de problema no contexto do nosso concurso. Beleza? Então, qual a ideia? Desenhar os corpos separadamente, fazer o chamado diagrama do corpo livre, calcular todas as forças possíveis em termos das suas expressões, verificar para ver se não esquecemos de desenhar nenhuma força e depois de fazer isso, monta as equações e chega na conclusão que ele está querendo. Beleza? Vamos lá então?
Para a gente começar, tá aqui o aspecto geral. Vou pegar aqui o corpo C, ó. Corpo C, estou destacando aquele de vermelhinho, tem duas forças agindo sobre ele. Que forças atuam sobre ele? Peso para baixo, o peso do corpo C, naturalmente. Beleza? Quanto vale o peso do corpo C? Massa vezes gravidade. Então, o peso do corpo C vai ser a massa dele, que é 10, vezes a gravidade, que é 10. Se precisar, eu escrevo que o peso do corpo C é 100 newtons. Beleza? O que mais que temos de forças atuando no corpo C? Temos aqui para cima a tração no fio. Com certeza o fio está puxando ele para cima, porque a única coisa que fios são capazes de fazer é puxar objetos. Fios nunca empurram. E esse nosso diagrama é o diagrama das forças sofridas. Então, o objeto C sofre tração para cima. Beleza? Então, essa tração e esse peso são as duas forças que atuam no corpo C. Beleza? Vamos dar continuidade aqui e fazer os demais objetos do diagrama. Ixi, eu desapareci com C, mas não tem problema nenhum. Vou botar o corpo C bem aqui, colocar o peso dele como 100 newtons do jeito que a gente achou, e aqui para cima a tração no fio, beleza? Outro corpo que me interessa aqui é o corpo A, ó. Veja que ele está inclinado, né? E o fato de ele estar inclinado e aqui em contato com o corpo B me leva a querer fazer o diagrama de forças sobre ele separadamente, beleza? Eu sei que você tem aquele espaço de rascunho miserável e que você só tem uma caneta de tinta preta fabricada em material transparente. Boa sorte. Seja organizado e cuidadoso, beleza? Peso do corpo A. Peso do corpo A é a massa dele vezes a aceleração da gravidade. Então, o peso do corpo A será a massa do corpo A que está dada no problema como sendo 6 kg vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso do corpo A será 60 newtons, beleza? Se precisar, usa essa informação. Além disso, no corpo A atua também uma força de tração. No caso, inclusive, é a reação a essa força de tração, se você analisar o que o fio está fazendo aqui nele, né? Então, essa força de tração atua sobre todos os objetos presos nesse fio. Então, ela vai atuar lá na pontinha que está presa no corpo A, exatamente com a intensidade T, do jeito que nós colocamos aqui, beleza? Só para constar, já que eu tenho cores, vou colocar aqui as cores relativas à força de tração, beleza? É esse vetor aí de cor lilás que está desenhado. O que mais que temos de forças atuando sobre o corpo A? Veja que o corpo A está em contato com a superfície do plano. Se ele está em contato com a superfície do plano, significa que o plano faz uma força de contato, e essa força é normal. Por que chamamos ela de normal? Porque ela é normal. Normal é sinônimo de perpendicular, então essa força normal é perpendicular à superfície de contato, e no caso do corpo A, atua para cima, beleza? Ainda no diagrama de forças do corpo A, veja que ainda temos forças agindo sobre ele, porque o corpo B está tocando o corpo A. Então, perpendicularmente à superfície de contato entre os dois, haverá uma força normal. Como é essa força? Uma vez que o corpo A é empurrado para trás pelo corpo B, já que não tem cola no corpo B e ele está puxando junto com o fio da tração, né, com a tração do fio, então nós temos que a força de contato, que aliás é o que o problema está querendo, no corpo A, é um vetor que atua ali paralelo ao plano no sentido de descer a rampa, beleza? Feito o diagrama de forças do corpo A, vamos agora finalmente para o corpo B. O corpo B está do lado de cá, vou desenhar as forças que atuam sobre ele. Forças que atuam sobre o corpo B. A primeira delas é o peso. Tudo tem peso, tudo tem massa. Ele está na Terra, então tudo tem peso. O peso do corpo B vai ser a massa do corpo B vezes a aceleração da gravidade. A força PB tem módulo igual a 4, que é a massa, vezes a gravidade, que vale 10. Então o peso do corpo B é o peso de 40 newtons, beleza? Feito isso, agora as demais forças que atuam sobre o corpo B. O corpo B também toca a superfície do plano inclinado. Então eu tenho no corpo B, perpendicularmente à direção do plano inclinado, uma força normal que atua sobre B. Veja que essa normal de A não tem nada a ver com a normal de B, beleza? Eu não vou usar, eu usaria se tivesse atrito, né? Porque força de atrito seria μ vezes normal, e aí eu utilizaria. Não é o caso aqui, beleza? Por fim, a última das forças que atua sobre o corpo B é a força de contato que o A faz nele. A força de contato é a força que empurra o corpo B para ele subir a rampa, beleza? Se você está afiado ou afiada nesse negócio aí de desenhar forças, não tem novidade nenhuma aqui. Mas se você ainda sente dificuldade, uma sugestão é procure os pares ação e reação. Todas as forças são interações, e se elas são interações, elas atuam sempre em dois objetos.
beleza? E aí, se você treinar procurando pela ação e reação toda vez, fica bastante confortável depois de um tempo, beleza? Então, nós temos o seguinte, peso. O peso de cada um dos blocos. Bom, o peso é uma força vertical para baixo. A reação à força-peso, uma vez que o peso é uma força de atração gravitacional, o que está acontecendo? Uma vez que o peso é uma força de atração gravitacional, a reação ao peso é uma força que também se chama peso e atua no centro do planeta Terra, puxando o planeta Terra para cima, beleza? Isso acontece porque Terra e bloquinho atraem-se mutuamente. Beleza? Então olha aí, ó, tá todas as forças do problema aí, realmente desenhei os pesos, realmente vi o efeito da reação deles, e mesmo o planeta Terra não participando do problema, não me esqueci de nenhuma força, beleza? As outras forças que nós temos aqui que podem trazer alguma polêmica, as forças normais, porque as forças normais, essas de verdinho, são forças de contato, mas elas são forças que representam a interação entre o plano inclinado e os blocos, ou seja, elas representam a interação bloco-plano. Então, se a normal NA sobre o bloco A é um vetor assim, então o bloco A faz uma normal NA sobre o plano dessa forma, beleza? Claro que o bloco A espreme o plano. Bloco B, se ele sofre normal para lá, ele tem que fazer uma normal aqui para o plano também na mesma direção e no sentido oposto, beleza? Então, já fiz os pares ação e reação das forças normais, sem problemas. Outro par ação e reação que nós temos aqui vai ser força de contato entre blocos. Com certeza, essas forças têm que ter o mesmo módulo, simplesmente porque o bloco A e o bloco B estão tocando-se mutuamente. Se essa força de toque é uma força de toque mútuo, então essas duas forças formam aí o que nós chamamos de par ação e reação. E analogamente, para todos os fios, a força ao longo do fio é representada pelo mesmo parâmetro, no caso, a tração. Beleza? E daí? Se você, com ou sem muita treta para achar as forças, já achou as forças, você tem que se perguntar, esse sistema está estático ou ele deve ter aceleração? A ideia é essa, beleza? Então, olha para esse sistema. Você tem um bloquinho, dois bloquinhos do lado de lá, e ele está falando que esses bloquinhos não têm atrito. Cara, não se engane, se não tem atrito, bota umas rodinhas aí, ó, e imagina como seria se eles tivessem rodinhas muito boas, rolamento ABEC 5, sucesso total, beleza? É porque caixinha encostando a gente não consegue acreditar que ela não vai arrastar, né? Então, bota as rodinhas que funciona, você consegue fazer na sua casa. Então, esses bloquinhos aí, sem atrito, eles devem ou descer ou subir a rampa, dependendo do balanço existente entre as massas de A e B e a massa de C. Bom, temos que a massa de A e a massa de B somadas está dando 10 kg. E a massa de C também está dando 10. Então, tipo assim, só por inspeção, se você tem pouca experiência na solução desse tipo de problema, dificilmente você vai conseguir falar, o sistema vai acelerar para o lado tal, né? Dificilmente vai acontecer isso. Então, para você não ter que esquentar a sua cabeça, a gente vai utilizar uma técnica muito boa, que é chutar. Chuta um sentido para o movimento. Desse jeito. Eu acho que o bloco C vai, eu ia falar subir para cima, né? Vai acelerar para cima. Eu acho que esse bloco A e esse bloco B aqui, na hora que juntar os dois aqui, eles vão ser capazes de arrastar o bloco C, beleza? Então vou fazer o seguinte, ó. A aceleração do sistema está decretado agora que ele está na direção que eu acabei de marcar. E se eu errar? Se eu errar, quando eu terminar de resolver as equações, eu acho o A com sinal negativo, beleza? E é só usar o sinal negativo e fica tudo bem. Não muda mais nada. O que você não pode fazer na escolha dos sinais da aceleração? Você não pode dizer que os dois descem ou os dois sobem. Aí você não pode dizer, porque isso são duas situações impossíveis. E mais, por que eu estou botando a mesma letra A nas duas acelerações? Estou botando a mesma letra A nas duas acelerações porque eles andam juntos, porque eles estão presos por um fio esticado, então não teria como o bloco C descer sem o A subir a rampa, nem vice-versa. Então, se o bloco A está descendo a rampa, o C sobe. E se o bloco C está descendo, o bloco A tem que subir a rampa porque eles estão amarrados pela corda. Beleza? Vamos rezar para eu acertar essa aceleração. Se eu errar, paciência. Beleza? Pode ser que eu ache zero, inclusive. Né? Pode ser. Você vai lá, faz as contas. Eita, não tem aceleração. Pronto, aí é isso. Não tem aceleração, você calcula as coisas do mesmo jeito. Beleza? Mas para conseguir calcular isso, o que a gente usa? Segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Vamos utilizar a segunda lei de Newton para cada um dos corpos. Corpo A. Quais são as forças que atuam sobre o corpo A na direção do movimento? Temos aqui a força de tração
temos para trás a força de contato e caramba, tem esse peso. O peso está inclinado. Quando eu tenho forças inclinadas, o que eu devo fazer? Decompor as forças. Então, vou decompor o peso em Px e Py. Px é a componente na direção do plano e Py na direção oposta. Beleza? O grande lance é você perceber que este ângulo alfa está aqui, beleza? Está entre o peso e o PY. Você pode verificar isso se você mentalmente mexer um pouquinho o plano, e você vai perceber que o PY chega perto do P, beleza? Sem maiores detalhes, se PY corresponde à componente que está com o ângulo alfa, então PY vai ser o mesmo que P cosseno alfa. E o Px, analogamente, vai ser P seno de alfa. Procedimento padrão de decomposição de vetores. Se você se sentir mais confortável, fala que o Px que atua sobre o A será o peso de A vezes o seno do ângulo alfa, não tem problema nenhum. O Px que atua em A é o peso de A vale 60, e o seno do ângulo alfa está escrito ali, 0,6. Então, Px que atua em A, 60 vezes 0,6, 6 vezes 6, 36. Falei uma coisa, pensei outra, 6 vezes 6, 36. 36 newtons, beleza? 36 newtons. Tá aqui. Analogamente, para o corpo B, você tem que fazer a mesma coisa. Afinal de contas, o peso dele também vai te atrapalhar aqui. Você também vai ter que decompor em Px e Py. Aproveitando aqui para facilitar o troco e a descida, o Px que atua sobre o corpo B vai ser o peso de B vezes o seno de alfa, da mesma maneira que a gente fez para o corpo A. Então, Px sobre o corpo B vai ser o peso de B, 40 newtons, vezes o seno do ângulo alfa, que é 0,6. 6 vezes 4, 24. O Px, que atua sobre B, 24 newtons. Beleza? Ficou legal que na hora de botar nas equações, eu já ponho os valores diretos se eu tiver essa intenção. Beleza? Forças que atuam sobre o corpo A. Fazendo ele andar na direção da aceleração que eu escolhi, eu tenho como força resultante Px mais Fc, porque são as duas forças que estão ajudando ele aí no rumo dessa aceleração, menos a tração, beleza? Força resultante é massa vezes aceleração. Que massa? A massa do corpo A. Que aceleração? A aceleração do pacote do baile todo, de todo mundo, dos 3 blocos, beleza? Vamos ver se eu estou entendendo fazer a equação da segunda lei de Newton para o corpo B. Na hora que a gente faz a equação da segunda lei de Newton para o corpo B, o que temos? Temos aqui para o corpo B o Px que atua em B, que vai estar ajudando e atrapalhando o processo. Atrapalhando, teremos a força Fc, beleza? Isso aqui é a massa do corpo B vezes a aceleração, beleza? E aí, finalmente, para o corpo C. O que temos aí? Se o corpo C deve seguir o caminho da corda, então a força resultante sobre o corpo C será tração menos o peso do corpo C. Isso aqui é a massa do corpo C vezes a aceleração do pacote. Beleza? Aí a gente arruma os números. Px que atua em A, já temos aqui, ó, Pxa, 36, menos Fc, meu sonho, menos a tração, que eu não sei, igual a massa de A, 6, vezes a aceleração, que eu também não sei. Beleza? Px que atua em B, 24, menos a força de contato, que é o que eu quero saber, igual a massa de B, que é 4, vezes a aceleração A. E para acabar, a tração menos o peso do corpo C, que vale 100, é igual a massa do corpo C vezes A. Beleza? Aqui fica evidente que se você fizer uma associação entre esses valores, você consegue resolver a equação correspondente. Beleza? Aqui, ó, vale, antes de sair resolvendo a equação, cheque todos os sinais um por um, porque eventualmente você pode se esquecer de algum e algum acabar passando em branco, beleza? Então faça essa verificação nas etapas se você tiver um problema dessa natureza em que você é responsável pela escolha dos sinais, beleza? Fazendo aqui a verificação, vamos olhar um por um. Temos na equação do corpo A o Px na direção da aceleração, ok. O Fc, força de contato, na direção da aceleração, ok. Menos a tração, tração na direção oposta à aceleração. Então, consegui checar no corpo A. No corpo B, temos o Px na direção da aceleração. Temos o Fc na direção oposta. O Fc está na direção oposta, então, checados os sinais, beleza? Para fazer a finalização também no corpo C, temos tração para cima, ok, na direção da aceleração, menos PC para baixo, beleza?
última parte da verificação, antes de você sair fazendo conta, porque você vai para o mundo da aritmética e da álgebra e vai ficar para trás. Será que eu fiz a cópia certa de uma linha para outra? Vamos checar a letra A. Px de A, 36. Olha aqui, ó, olha a armadilha. Mais FC, eu acabei, numa distração, não fazendo o sinal de mais. Então, marco o sinal de mais para garantir que eu fiz tudo certo e confiro antes de sair fazendo as contas. Está aqui o B, né, a equação de B aqui embaixo, e a equação de C, que está por aqui também. Beleza? Como solucionar esse sistema? A técnica mais rápida, mais veloz, mais ágil vai ser somar as equações, porque eu estou vislumbrando que a tração menos tração vai dar zero e FC menos FC vai dar zero. Então, estou vislumbrando isso. Então, com isso, eu consigo achar a aceleração, substituo a aceleração e acho a força de contato. E fica tudo bem. Beleza? Vamos fazer dessa maneira. 24 mais 36 menos 100, 24 mais 36 dá 60, 60 menos 100 dá menos 40. Menos 40 dá 6A mais 4A, 10A mais 10A, 20A. Veja, vamos encontrar uma aceleração negativa. E daí, não tem problema nenhum. A nossa aceleração vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Qual o significado desse sinal de menos? Significa que o chute que eu dei lá no começo sobre o fato de eu achar que o A vai descer e o C vai subir, esse chute de sentido foi errado. Na verdade, o sistema está se movendo no sentido oposto. O sistema vai subir a rampa e o corpo C vai descer. Beleza? O que isso muda nos cálculos? Nada, absolutamente nada. Você pega o seu A igual a menos 2, bota nas equações e resolve. Beleza? Então, a equação mais apropriada para achar o FC seria essa daqui. Como você vai achar o FC? Substitua a aceleração que você acabou de calcular e resolva. 24 menos FC igual a 4 vezes menos 2, menos 8. Manda o FC para um lado, manda o outro para lá, portanto, FC igual a 32 newtons. Beleza? Muito rolo, né? Muito rolo, achei comprida essa questão aí, viu? Se você não tiver bem afiado na questão, fazer diagrama de forças, achar o sentido, fazer a decomposição vetorial, encontrar o ângulo, realmente essa questão aqui te traria uma dificuldade aí razoável, não em termos conceituais, mas porque ela exige muitos passos. Né? Suponha que você não gostou da solução que eu apresentei. Ah, eu não ia ter falado que o A vai descer, não. Eu falaria que o A vai subir, porque eu acho que é mais intuitivo, porque o plano está inclinado, justamente porque as massas estão dando 6 mais 4 igual a 10, então um está subindo rampa e o outro está descendo livre. Então, provavelmente, o que está descendo livre tem maior poder de acelerar o sistema. Simples assim. Você poderia ter pensado dessa forma, inclusive é uma solução bastante intuitiva e válida. Se você tivesse feito dessa maneira, por esse caminho, você teria achado as equações nesse formato. PC menos tração igual a MC vezes A, FC menos PBX, MB vezes A, T menos a força de contato, que é o que você quer saber, né? FC, menos o peso AX igual a MA vezes A. E aí, resolvendo isso aqui, o que ia mudar é que você ia achar a aceleração positiva, 2 metros por segundo ao quadrado, indicando que chutar que a aceleração segue esse sentido foi um bom palpite para você fazer no começo, beleza? E aí, substituindo 2 positivo nesse lugarzinho, você encontra a mesma força de contato de 32 newtons. Sinta-se convidado a executar as continhas com sua própria mão. Beleza? Para a gente finalizar, vamos olhar as alternativas. Consta da letra B, 32 newtons. 32 newtons é a intensidade da força de contato entre os blocos A e B. Beleza? Valeu pela atenção, paciência, confiança. Tentei colocar aí uma situação real de prova para você conseguir ir se livrando aí das armadilhas que as questões podem aparecer. Questões muito longas requerem constante processo de revisão nas soluções. Não se engane. Se olhar uma questão que tem muitos cálculos, a não ser que você já seja muito experiente, esteja muito ágil, dificilmente você vai arrumar uma solução com 2, 3 linhas para conseguir solucionar. Então, organize, arrume, usa as bordas da prova, rabisca na mesa, depois lambe a mão e apaga, porque você não é vândalo, beleza? Qual opção você vai fazer? Não sei, mas organize sua solução, porque essa solução aí não era tranquila, não. Teria que fazer passo a passo, bem direitinho, beleza? Vamos chegando. O enunciado da questão de número 30 diz o seguinte: em uma caminhada, um jovem consome 1 litro de oxigênio por minuto.
quantidade exigida por reações que fornecem ao seu organismo 20 kJ por minuto, ou 5 calorias dietéticas por minuto. Em dado momento, o jovem passa a correr, voltando depois a caminhar. O gráfico representa o seu consumo de oxigênio em função do tempo. Aí aqui dá pra gente dar uma visão geral sobre o que tem aqui até agora, né? Não é nada muito surpreendente, ó. Aqui o sujeito andou, aparentemente aí por 2 minutos, e aí ele veio, aumentou aí seu consumo de O2, esse consumo aumentou durante um período aí que aparentemente é o período que ele ficou correndo, e aí depois aqui ele foi diminuindo, passou a consumir menos oxigênio, portanto menos calorias, e aí no final voltou a andar, beleza? Então isso aí ilustra a parte em que ele estava andando, né? Então isso aqui, com certeza, isso aqui é a parte de caminhada, e isso aqui também é a caminhada. E aí esse período aí do meio do caminho, que pode aí incluir as rampas e tudo mais, aí teria uma questão fisiológica aí, que não é o foco da questão com certeza. Esse período aí do meio seria a corrida, beleza? Mas ele nos deu uma informação interessante. Em uma caminhada, um jovem consome 1 litro de O2 por minuto. Então, ó, a caminhada é só aqui. Só isso aqui que é caminhada, beleza? Então, na caminhada, consome 1 litro de oxigênio por minuto. Então, tá aqui, ó. A caminhada é o período aí, o espaço em que ele consome 1 litro de oxigênio por minuto, beleza? E aí, beleza. Por ter corrido, o jovem usou uma quantidade de energia a mais do que se tivesse apenas caminhado durante todo o tempo, e essa energia é aproximadamente igual a o que ele quer saber, beleza? Então, para a gente interpretar isso, eu gosto de ver o seguinte, ó. Tudo isso aqui que eu estou marcando de vermelhinho é a energia que ele teria gasto caso ficasse caminhando o tempo inteiro, beleza? Então, esse espaço aqui do gráfico estaria responsável por isso. Por que eu tenho certeza? Porque se aqui eu tenho litro por minuto e ali no eixo X eu tenho minuto, as grandezas relativas à área sob a curva, é a área base vezes altura, né? Então, elas terão unidade que é o produto litro por minuto vezes minuto. E aí, simplificando, dá litro, que é o volume que ele quer saber. Porque se eu sei quantos litros foram consumidos, eu sei quantos quilojoules foram consumidos e quantas calorias foram consumidas. Beleza? O tanto que ele gastou de energia a mais está em destaque aqui no gráfico, nessa partezinha que eu estou grifando agora com a cor verde. Então, isso aqui que eu estou marcando de verde corresponde ao tanto de energia que ele gastou a mais. Então, o excedente, a quantidade adicional de energia, está representada por essa região que eu estou pintando, dando destaque aqui na cor verde. Qual é nossa missão nessa questão? Calcular essa área. Vamos nessa? Cálculo de área. Tem várias maneiras de você fazer. Eu acho que a mais inteligente é contar quadradinho. Se você quiser, calcula a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2, mas eu não quero fazer assim, não. Se você quer, você faz, não tem problema nenhum, também não vou te impedir. Aqui, ó, um quadradinho. Um quadradinho, eu estou destacando aqui de roxo. Qual é a área dele? A área é base, que é 1, vezes a altura, que é 1. Então, a área de um quadradinho, 1. 1 o quê? 1 litro. 1 litro. A área de um quadradinho nesse gráfico representa o consumo de 1 litro. 1 litro de oxigênio corresponde a 20 quilojoules, que corresponde a 5 calorias dietéticas. Quantos quadradinhos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui eu tenho metade mais metade, dando 10 quadradinhos. Com isso, eu tenho um consumo de 10 litros, que corresponde a 200 quilojoules, que corresponde a 50 calorias dietéticas. Beleza? Já esqueci o que havia sido perguntado, vou ler o enunciado de novo para ver se acabou. Por ter corrido, o jovem utilizou uma quantidade de energia a mais. De fato, estou calculando a energia a mais do que se tivesse apenas caminhado durante todo o tempo. Aproximadamente de... Deixa eu ler de novo, porque tem que ser igual a análise sintática. Por ter corrido, o jovem utilizou uma quantidade de energia aproximadamente de 200 kJ, letra C. E assim acaba o problema. Beleza? Muito cuidado com a letra A,
que traz aqui o 10, né? Muito cuidado com ela, né? Podia ter o 50 também para poder confundir, mas ele não quis botar esse distrator não. Beleza? Resolvidos. Outras soluções que eu pensei, calcular a área total e tirar só o retângulo de baixo, que seria equivalente, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas fora disso, acredito que não vai trazer grandes problemas para vocês. Acho que a grande novidade aqui é você perceber que o eixo Y tem uma unidade que, se eu multiplicar pela unidade do eixo X, eu obtenho a unidade de medida relativa à área, beleza? Se eu tivesse a unidade do eixo Y dividido pela unidade do eixo X, eu estaria calculando a inclinação do gráfico, e essa inclinação teria o significado de unidade de Y dividido por unidade de X, beleza? É como se fosse assim, você tem o gráfico de velocidade por tempo. Como é que é a área sobre a curva? A área é a unidade de velocidade vezes a unidade de tempo, distância, beleza? Agora, se você pegar um gráfico de velocidade por tempo, e aí você calcular a tangente do ângulo, ou seja, a inclinação da reta, você vai pegar cateto oposto sobre cateto adjacente, velocidade sobre tempo, que é a aceleração, que é a divisão das unidades, metro por segundo, que é metro por segundo ao quadrado. Beleza? Eu acredito que foi isso que ele quis cobrar de vocês aí nessa questão, beleza? Já chegando agora à questão de número 31, que tem o seguinte enunciado. O mesmo pacote pode ser carregado com cordas amarradas de várias maneiras. A situação dentre as apresentadas em que as cordas estão sujeitas a maior tensão é... Já fiquei bolado porque ele falou as cordas. Mas enfim, vamos olhar. Eu imagino que o que ele quis fazer foi analisar qual dessas cordas, ou a de 120 graus, ou a de 90, 60, 45 e 30, qual vai estar tensionada com mais intensidade, beleza? Eu imagino que é bem intuitivo você vir aqui já e marcar a letra A sem grandes problemas, que é como se você fosse fazer o seguinte, ó, imagina que você tem um violão e você vai carregar o violão pela corda, beleza? Vai carregar o violão pela... Não faça isso. Vai carregar o violão pela corda. Como é que vai ser esse processo de carregar o violão pela corda? A corda bem abertona assim, ó. É muita tensão na corda, beleza? Agora, pega uma sacolinha, né, e faz a mesma coisa, pegando a mesma corda do mesmo violão, só que dobradinha. Você pode carregar um objeto do mesmo peso. Com certeza aqui a tensão é menor. Então, já que ele está perguntando a maior tensão, a gente marcaria a letra A e iria embora para casa. Beleza? Solução de 1 minuto. Se você vislumbrou isso, parabéns, marcou, foi embora, tchau, valeu. Até mais. Se você não viu, vai ter que provar, né? Então, vamos fazer o diagrama das forças que atuam sobre os objetos, beleza? Eu quero saber qual é a relação entre este ângulo que está aqui e a tensão das cordas, beleza? Então, você pode imaginar ó, que aqui tem um ângulo genérico, sei lá, um ângulo θ, e você vai pegar a força de tração e vai descobrir qual é a relação entre a tração e o ângulo θ, beleza? Fazer isso não é lá muito complicado, uma vez que você tem aqui a tração, e aí esse ângulo θ vai aparecer aqui como ângulo com a vertical. Você pode também analisar isso aqui ó, em relação ao ângulo com a horizontal, beleza? E depois faz a análise pensando lá nas figurinhas que aqui o ângulo com a horizontal é pequenininho e aí ele foi aumentando em cada um dos outros casos. Aí você faz aquilo que o seu coração achar mais apropriado para o seu modelo, beleza? Mas aqui a ideia é a seguinte, a tração vai ser decomposta, uma vez que ela está inclinada, em TX e TY, beleza? O TX vai juntar com o TX da outra banda, né, da tração que está do outro lado, e vai dar zero porque não existe aceleração horizontal. Os dois TY juntos vão sustentar o peso do corpo que está aqui pendurado, que são as componentes verticais, beleza? Então a ideia é essa. TX vai ser a componente horizontal, então não estou muito interessado no valor dela agora, estou interessado em comparar o TY com o peso do objeto, beleza? TY vale T seno de θ, então 2 vezes T seno de θ, seno de alfa, desculpe, 2 vezes T seno de alfa, 2 vezes T vezes o seno de alfa. Isso aqui vai ser igual ao peso do objeto, mg, beleza? Eu quero saber qual é a relação entre tração e alfa. Eu quero saber o que acontece com a tração cada vez que eu mudo o alfa. Então eu reescrevo essa equação da seguinte maneira, ó, essa igualdade, tração igual a mg sobre 2 seno de alfa. E aí a gente avalia.
Se você tem um grande alfa, o que é alfa? O ângulo em relação à horizontal, né, das cordas. Se você tem um grande alfa, esse denominador é grande, então a tração é pequena. Se o grande é alfa, então tração pequena. O que nós temos na situação do ângulo de 120 graus? Nós temos um pequeno alfa. Se nós temos um pequeno alfa, ocorre o oposto. Pequeno alfa, grande tração. Beleza? Exatamente a conclusão que chegamos antes, que nos leva a marcar com tranquilidade a letra A e seguir adiante na nossa prova. Questão de número 32, o enunciado diz o seguinte: edificações com grandes extensões horizontais, como pontes, linhas ferroviárias e grandes prédios, são construídas em módulos separados por pequenos intervalos denominados juntas de dilatação. Essas juntas são espaços reservados para o aumento de comprimento dos módulos, devido ao aumento de temperatura que eles ficam submetidos. Os comprimentos desses intervalos devem ser: letra A, independentes do coeficiente de dilatação do material, independentes do comprimento dos módulos, inversamente proporcionais ao coeficiente de dilatação, inversamente proporcional ao comprimento dos módulos e diretamente proporcional ao comprimento dos módulos. Beleza? Primeiro precisamos fazer o seguinte. Vamos imaginar aí, ó, tá aqui um módulo e essa frestinha que eu estou marcando aqui, ó, essa aqui é a junta de dilatação. Então a fresta que vai fazer a acomodação, né, desse material, caso ele dilate, é exatamente o que tem aqui no meio. A gente vê isso em calçada, a gente pode ver isso aí em prédio, como ele falou, ponte, né? E normalmente está associado às variações de temperatura que você tem dia e noite, nas diversas épocas do ano e tudo mais. O objetivo da fresta é o seguinte: quando o material cresce, se ele crescer, ele vai ocupar mais espaço, e ocupando mais espaço, ele tem que ter para onde ir. Então, normalmente você põe um vazio ou põe um material que seja facilmente comprimível, né? Às vezes em calçada você vê madeira, né, que ele espreme, né, porque a madeira é relativamente flexível comparado com o material ali daquele sólido ali que faz a calçada. Então, na hora que ela dilata, ela espreme a fresta de dilatação e aí, quando ela está submetida a temperaturas mais baixas, se afasta de novo, né? Mas é coisa assim, é milimétrico. Só que esse milimétrico, num material muito rígido, pode fazer o material romper, né? Talvez você já tenha visto aí calçada mal projetada, que na hora que ela dilata, ela dá um salto para cima, né? Esse é um exemplo do que pode acontecer se a fresta de dilatação não tiver apropriada, beleza? Não estou falando daquela calçada que a raiz da árvore entra embaixo e ela salta para cima, não, né? A calçada é relativamente nova, primeiro fluxo de estações do ano que deu, a calçada explodiu para cima, beleza? É desse caso que eu estou falando, é nessa situação que a gente vê isso acontecendo com a estrada. Agora, se você tem um material que dilata muito, você precisa de uma fresta mais larga. Por quê? Material que dilata muito, ele precisa de mais espaço para poder dilatar. Se for um material que dilata bem pouquinho, não precisa de uma fresta muito grande. E aí não tem necessidade de você colocar uma fresta para poder compensar essa dilatação excessiva. Então a ideia é a seguinte: quanto maior o coeficiente de dilatação, maior deve ser a fresta. Então eu vou dizer, quanto maior, vou escrever aqui, quanto maior o coeficiente de dilatação, pode ser alfa, beta, gama, né? Você escolhe qual for, que tanto faz que se um é maior, o outro também é, beleza? Quanto maior o coeficiente de dilatação, maior a fresta, beleza? Agora, se você tem módulos muito grandes, essa fresta de dilatação tem que ser ainda maior. Por quê? Qual é a fórmula que a gente conhece de dilatação? Dilatação linear, o tanto que há de dilatação, a variação do comprimento, é o comprimento inicial, coeficiente, vezes variação de temperatura. Então veja que essa dilatação aqui, que é o tanto que o material cresce, e portanto o tamanho da fresta que ele tem que ter para não quebrar, para conseguir ter o espaço de dilatar, isso é proporcional ao comprimento original do objeto, proporcional ao coeficiente de dilatação e proporcional às variações de temperatura que esse objeto esteja submetido. Então, quanto maior o alfa, maior a fresta. Quanto maior o comprimento inicial, maior a fresta. Quanto maior a variação de temperatura, maior a fresta. Beleza? Agora é uma questão de ler as alternativas e ver o que a gente vai marcar. Beleza? Letra A. Os comprimentos desses intervalos devem ser independentes, não. Independentes eu não vou nem ler, beleza? Mas vamos lá. Inversamente proporcionais ao coeficiente de dilatação. Não é isso, é diretamente. Quanto maior um, maior o outro. Inversamente proporcional ao comprimento dos módulos também está errado. E letra E, finalmente,
diretamente proporcionais aos comprimentos dos módulos. Questão de número 33, o enunciado diz o seguinte: um recipiente de vidro encontra-se completamente cheio de líquido a 0 graus Celsius. Quando se aquece o conjunto até 80 graus Celsius, o volume do líquido que transborda corresponde a 4% do volume que o líquido possuía a 0 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro é 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, o coeficiente de dilatação real do líquido vale... E ele vai lá e pergunta. Primeira coisa, exercícios de dilatação numéricos. Potências de 10, valores de dilatações muito pequenininhos, muita atenção na hora de fazer os cálculos, mas mais do que isso, a organização dos problemas é muito importante. Na nossa prova, no nosso concurso, é comum que as questões não tenham apenas um único ou 2 passos para solucionar, você tem que fazer vários passos. Então a organização é a chave da solução. Primeiro vamos entender fisicamente o que está acontecendo aqui. Um recipiente de vidro encontra-se cheio, completamente cheio, de um líquido, a 0 graus Celsius. Quando se aquece o conjunto até 80 graus Celsius, o volume do líquido que transborda corresponde a 4% do volume. Ou seja, você tem um recipiente, e esse recipiente tem um formato aí que eu sei lá, não interessa, mas esse recipiente está completamente cheio de líquido. Então isso aqui é o recipiente, e ele é feito de vidro, segundo ele, e tem um volume inicial aí que eu não sei quanto vale, mas esse volume inicial acontece quando a temperatura corresponde a 0 graus Celsius, beleza? O líquido que está ali dentro é outro corpo, é outra substância, portanto dilata de forma diferente, tanto que o líquido transborda, e ele fala isso para nós. Então, o líquido que está lá dentro, na condição em que a temperatura é 0 graus Celsius, ele também tem volume V0, uma vez que um recipiente encontra-se completamente cheio, beleza? Então esse recipiente, ele está cheio de um líquido, então eu vou tratar o líquido como uma coisa separada do vidro, do recipiente. Quando se aquece o conjunto até 80 graus Celsius, vamos com calma, vamos aquecer o conjunto. Esse vidro que estava a 0 graus será aquecido e vai chegar a 80 graus Celsius. Portanto, ele vai dilatar. O vidro vai fazer o recipiente, eu vou exagerar aqui, claro, vai fazer o recipiente ficar maior. Então isso aqui é o novo volume do vidro, o novo volume do recipiente. Qual é o novo volume do recipiente? Não faço ideia, mas como escrever isso? Volume inicial somado com a dilatação, que é a variação de volume, do vidro. Porque essa variação de volume do vidro eu consigo calcular utilizando a fórmula da dilatação volumétrica. Variação de volume é V0 gama delta θ. Por que gama? Porque estamos falando de dilatação volumétrica, beleza? O coeficiente de dilatação volumétrica é representado pela letra gama. Se fosse superficial era o coeficiente beta, se fosse linear, coeficiente alfa, beleza? Então, a variação de temperatura eu já tenho, que foi de 0 até 80 graus Celsius, na variação de 80 graus Celsius. O gama do vidro, ele me deu, tá aqui, ó, 27 vezes 10 a menos 6. O volume inicial eu não sei, mas eu torço para conseguir cortar tudo no final, beleza? E a variação de volume é o que caracteriza a expansão do material, o fato do material ficar maior, beleza? Agora, vamos fazer a mesma coisa com o líquido. O líquido também foi aquecido até 80 graus Celsius. E esse líquido a 80 graus Celsius, com certeza, também vai dilatar. Inclusive, vai dilatar até mais que o vidro, tanto que ele transborda, beleza? E aí, ele diz o seguinte, que o líquido, ele atinge um novo volume, e ele faz uma relação como sendo 4% do volume que o líquido possuía a 0 graus. Já vou chegar lá. O que eu quero é equacionar o sistema antes, porque se eu não tiver as equações, eu não consigo botar os números. Então, fizemos a dilatação do vidro, agora vamos fazer a dilatação do líquido. Qual é a dilatação do líquido? O líquido terá o mesmo volume V0 acrescido da variação de volume do líquido, que é diferente da variação de volume do vidro, beleza? Então, nós sabemos que a variação de volume do líquido é volume inicial vezes o gama, aqui temos que distinguir, hein? Porque é o gama do líquido, e lá em cima nós temos o gama do vidro. Lá em cima o gama é do vidro, beleza? Olha que legal que nós temos aqui também. O V0 é o mesmo para os dois.
E a variação de temperatura é a mesma para os dois também. Então, nós temos a única diferença entre os ΔVs ocorrendo em decorrência da diferença entre os fatores gama, beleza? Mas tudo bem, agora vamos usar a informação sobre o líquido que transborda. Líquido que transborda significa diferença entre o volume do líquido e o volume do recipiente. Por quê? Se eu tento botar esse tantão de líquido num recipiente que não comporta ele, um pedacinho transborda. Então, isso aqui é o pedacinho que vai transbordar. Então, isso aqui transborda. O que é o tanto que transborda? O tanto que transborda é o novo volume do líquido menos o novo volume do vidro. Por quê? Vou chamar de velinha. Por que o novo volume? Porque depois de dilatar é que ele transborda, beleza? E ele ainda deixa bem claro, correspondente a 4% do volume que o líquido possuía a 0 graus Celsius. Então, a minha referência é o volume que o líquido tinha a 0 graus Celsius e, graças a Deus, eu representei isso pelo mesmo parâmetro, pela mesma incógnita V0. Então, essa diferença corresponde a 4% do volume inicial. Aqui acabou o problema, beleza? Que é a questão de pegar, resolver essas equações aqui e game over, beleza? Mas vamos escrever. O que é o novo volume do líquido? O novo volume do líquido é o volume inicial do líquido, que é o volume inicial de todos. Não vou dar outro parâmetro, não. Vai ficar volume inicial. O volume inicial do sistema somado com o ΔV do líquido. Então, é esse parâmetro aqui, ó. Novo volume do líquido. Menos, vamos abrir parênteses aqui para não fazer bagunça nos sinais, ΔV do vidro. O que é ΔV do vidro? Fizemos aqui, ó. Olha lá. O volume novo do vidro e o volume novo do líquido. Fizemos. Vai ser V0 mais ΔV do vidro. Isso aqui vai ser igual a 4%, já escrevi na forma de fração, de V0. Beleza? Vamos avançar. Arrumando esses sinais aqui, ó, V0 mais ΔV do líquido, menos V0 menos ΔV do vidro. Isso aqui é 4% do volume inicial. Vamos escrever assim para ficar uma linha só. Aqui temos que V0 menos V0 dá 0, então ΔV do líquido menos ΔV do vidro vai ser 0,04 V0. Então, o que é a variação de volume do vidro e do líquido? São essas fórmulas que nós fizemos aqui no comecinho da solução do problema. Variação de volume do líquido, V0, gama do líquido, que é meu sonho, é isso que eu quero saber, vezes variação de temperatura, que é 80. Menos volume inicial, gama do vidro, vezes variação de temperatura. Isso aqui é 0,04 vezes V0, beleza? Agora o que eu vou fazer? Vou simplificar V0 porque ele está em todas as parcelas das somas contidas aí nessa equação, beleza? E agora já posso começar a sonhar com o final do problema, porque eu tenho o gama do líquido vezes 80, subtraindo aqui ó, o gama do vidro vezes 80, dando 0,04. Eu quero saber o coeficiente de dilatação do líquido. Então eu vou isolar o gama do líquido. O gama do líquido vezes 80 é 0,04 mais o gama do vidro vezes 80. Passo esse fator 80 dividindo para o outro lado e vai ficar gama do líquido igual 0,04 sobre 80 mais o gama do vidro. E aqui a gente consegue fazer a finalização dos cálculos. Beleza? Então, primeira coisa, aí você chegou nisso aí, você vai, acha a alternativa e acabou. Parabéns. Se você achou isso aqui uma loucura de letrinha, se você não está à vontade com essa questão das letrinhas, tenho para você uma sugestão. Pega um problema desses aí, pode ser até um desses que a gente fez aqui no simulado mesmo, ó, com as continhas aqui, eu vou pegar um aqui como exemplo para você ver, ó. Pegar um aqui, ó, lá no comecinho, ó. Relaxa. Ó, por exemplo, esse aqui, ó, que ele fala do tempo, que tem um monte de número. Sabe o que você pode fazer? Ao invés de você botar número, faz ele todinho com número para achar a resposta. Mas para treinar na sua casa, faz assim. Deixa todas as letras e leva as letras até o final
e põe os números no final. Sugestão. Volta lá, ó, por exemplo, nessa questãozinha aqui, ó, do ano-luz, que a gente resolveu também. Ao invés de tu sair botando 3 vezes 10 aqui, bota as letrinhas. Bota as letras correspondentes. Leva até o final com as letras. Por que que eu estou sugerindo isso? Quanto mais você treinar essa álgebra, mais à vontade você vai ficar. Pega essa questão gigantona aí, ó, cheia de continha. Ó, não bota esses números agora não, bota no fim. Eu sei, você pode, na prova você resolve do jeito que for mais rápido, que for melhor para a sua vida. Mas no seu treinamento, tenta refazer problemas que você fez. Cálculos, botando os números no meio, tenta deixar as letrinhas e leva a resposta até o final. Por quê? Porque fazendo isso, você ganha desenvoltura algébrica, você fica à vontade com uma expressão cheia de grandezas literais e vai ser muito mais fácil você se acostumar com elas, beleza? Aqui para solucionar o nosso problema, a gente vai precisar pegar o gama do vidro, que foi dado, e somar 0,04 sobre 80. E com isso a gente vai achar o gama do líquido, beleza? Não tem nada demais nisso aqui. Então, para a gente solucionar o problema, vamos fazer assim, ó. O gama do que mesmo que eu queria? Desculpe. O gama do líquido. O gama do líquido é 0,04 dividido por 80, já vou dar uma sugestão para isso também, somado com o gama do vidro que foi dado aqui. Então, 0,04 sobre 80, escreve tudo em notação científica, afinal de contas, o seu gama do vidro é 27 vezes 10 a menos 6. Então, você só vai conseguir somar isso aqui se você achar alguma coisa vezes 10 a menos 6. Então, vou colocar aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 2, dividido por 8. 8 costuma ser 2 vezes 4, vezes 10 elevado a 1. 2 vezes 4 vezes 10, 8 vezes 10, 80. Beleza? Aí você simplifica isso aqui, e o gama do vidro, você bota aí, ó, 27 vezes 10 a menos 6. Ó o gama do líquido aqui, ó. 10 a menos 2 sobre 10 dá 10 a menos 3. E meio é 0,5. 0,5 vezes 10 a menos 3, somado com 27 vezes 10 a menos 6. Para você somar, as potências de 10 tem que ter o mesmo tamanho, senão você não consegue fazer a soma. Então faça o seguinte, 0,5 vezes 10 a menos 3 é o mesmo que 500 vezes 10 a menos 6. O que eu fiz aqui? Que mágica foi feita aqui? Qual foi a mágica? Sim, é uma cartola, foi mal. Quando eu vi já estava desenhando. A mágica foi transformar uma coisa que tinha potência 10 a menos 3 em 10 a menos 6. Beleza? De fato, ó, 500 vezes 10 a menos 6 é o mesmo que 0,5 vezes 10 a menos 3. Vezes 27 vezes 10 a menos 6, que aí você faz 500 mais 27. E aí você chega em 527 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, que é a unidade correspondente do gama. Beleza? Poderia ter feito outro caminho? Poderia ter feito outro caminho. Calma aí, deixa eu apagar a seta aqui. Poderia ter feito outro caminho, sem problemas. Poderia ter mantido 10 a menos 3. 0,5 vezes 10 a menos 3, mais 27. Aí tu bota aí, ó, 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. Né? E aí você vai fazer a soma depois de outra forma. Beleza? Bota esse 10 a menos 3 aqui em evidência. Fica 0,5 mais 27 vezes 10 a menos 3. E aí você vai ficar com o ônus de ter que trabalhar com esses números aqui depois, beleza? Então você vai ter que fazer aí, ó, 10 a menos 3 vezes 0,5 mais, aí 27 vezes 10 a menos 3 vai ficar 0,027. Então você tem 10 a menos 3 vezes 0,527, que é 10 a menos 3 vezes, aí você faz o que as alternativas estão te exigindo, 527 vezes 10 a menos 3, e chega aqui do mesmo jeito. Então, como você vai passar por isso e como você vai desenvolver, é uma coisa sua. No entanto, o grande lance disso aqui é organizar. Você viu, a gente fez a organização das fórmulas, colocamos os parâmetros e definitivamente esse não é um problema para você resolver naquele quadradinho que tem lá na prova. Beleza? Você realmente tem que organizar a sua solução e ocupar outros espaços aí quando você estiver fazendo. Beleza? Se você faz de cabeça, tudo bem, parabéns, você faz parte de um grupo seleto de pessoas, eu não faço parte desse grupo, mas você vai conseguir fazer com certeza e bem mais rápido, riscando menos. Se você é igual eu, então organiza, que é sucesso. Questão de número 34 diz o seguinte, uma bomba de bicicleta tem um comprimento de 24 centímetros e está acoplada a um pneumático. Tá. Um pneu, né? Eu acho que é isso. Tá bom, é o termo, né? Inicialmente o pistão está recuado e a pressão do ar no interior da bomba é 1 atm. Faz sentido. Quando a bomba não está pressionando nada, a pressão do ar lá dentro é a pressão atmosférica. Lindo. É preciso avançar o pistão de 8 centímetros
para que a válvula do pneumático seja aberta. Então, para você conseguir e botar o ar para dentro do pneu, você precisa de um excesso de pressão. Esse excesso é o suficiente para você abrir a válvula. E aí ele diz o seguinte, que a válvula só vai abrir quando você tiver empurrado o êmbolo, o pistão no caso, de 8 centímetros. Então, antes você tinha um volume correspondente ao comprimento de 24 centímetros, e agora você tem um volume que está associado a 16 centímetros. É claro que volume, né? Volume é a área da base vezes a altura. E aqui eu estou falando só da altura do cilindro, né? Eu estou imaginando que essa bomba de encher aqui é cilíndrica, e aí eu estou observando esses parâmetros aqui dela, beleza? Quando isso ocorrer, ou seja, quando você pressionar, a pressão em ATM na câmara de ar, supondo que a temperatura foi mantida constante, será igual a quanto? Beleza? Aqui tem vários caminhos para você seguir, vamos seguir o mais rápido, porque essa questão aqui é uma que dá para fazer em 2 linhas. Essa dá. As outras não dá. Essa dá. Por quê? Porque a gente sabe lá dos alfarrábios, lá do passado, que PV é igual a nRT. Beleza? E que essa equação, que é a equação de Clapeyron, dá origem a uma outra. PV sobre T é igual a constante nos sistemas fechados. Beleza? Aqui, muito mais do que um sistema fechado, é um sistema temperatura constante. Então, nós temos que o produto PV não muda. Então, o produto PV é uma constante. Não é a mesma, mas é constante. Ou seja, P1V1, pressão da primeira caso, vezes o volume do primeiro caso, igual P2V2. No primeiro caso, a pressão era 1 atm. O volume que nós tínhamos era a área da base vezes a altura. Sei lá quanto é essa área da base. A área da base vezes 24. O que esse 24 está medindo? Centímetros. Então, aqui temos a área da base vezes centímetros. Isso aqui vai ser igual a P2. Qual é a pressão P2? Meu sonho, é o que ele quer saber, né? Isso aqui vai ser P2 vezes o novo volume V2. Esse novo volume V2 será a área da base vezes 16. Beleza? Já era esperado que a área da base iria desaparecer, portanto, nós temos P2 como sendo 24 sobre 16. Beleza? 24 é 3 vezes 8, 16 é 2 vezes 8. Isso aqui é 3 sobre 2, 1,5 atm, que consta na letra A. Você sai para o abraço. Beleza? Valeu demais. Sucesso. Numa questão como essa, não tem o que complicar. Se a pessoa começar a viajar demais e botar incógnita demais aqui, ela não vai perceber a proporcionalidade. Solução de alguns segundos. Como é que seria uma solução de cabeça para isso daqui? Como é que seria essa solução? Você sabe que o aumento de pressão ocorre com redução do volume, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Então, você pode procurar uma informação sobre a redução proporcional que você teve na hora que você reduziu isso aqui em 8 centímetros. Beleza? Antes você tinha 3 vezes 8, agora você tem 2 vezes 8. Eu tinha 3, tenho 2. Qual foi a redução? De 3 para 2. 3 sobre 2, 1,5, letra A. Você vai lá e marca e segue a vida. Ah, mas eu não consigo fazer assim. Faz do outro jeito, que é sucesso. Obrigado, valeu. Agora uma questão de eletricidade aí com capacitores. É interessante a questão com capacitores porque existe uma lógica um pouco diferente entre resistores e capacitores. Beleza? Primeiro passo que a gente tem que fazer, simplificação do circuito. A pergunta é, na associação dada, a DDP entre as armaduras do capacitor de 4 microfarad é quanto? Então vou ter que pegar esse de 4 micro e vou ter que descobrir qual é a tensão desse capacitor. Beleza? A gente lembra que a carga armazenada é dada pelo produto capacitância vezes tensão, vezes voltagem. Essa fórmula tem um mnemônico, que é uma frase bastante intuitiva, que eu não vou dizer para o YouTube não tirar esse vídeo do ar, beleza? Então, o que a gente tem é o seguinte, uma fonte de 18 volts, conectada com um capacitor equivalente à associação dos capacitores de 6 microfarad em paralelo. Capacitor tem o comportamento dual do resistor. Capacitores em paralelo, você usa a mesma fórmula dos resistores em série. Então, esses dois capacitores de 6 microfarad correspondem a um capacitor de 12 microfarad, beleza? Gosto de pensar o seguinte, se eles estão em paralelo, as placas estão ficando maiores, aumento das placas, aumento da capacitância, beleza? Só para lembrar. Aqui do ladinho temos um capacitor ainda de 4 microfarad, que é o personagem principal da questão, porque ele me pede a voltagem nos terminais desse capacitor.
Então ele quer saber o seguinte, eu tenho uma associação em série. A associação de série é divisor de tensão. Como é que é o divisor de tensão? Esses 18 volts vão se dividir em duas tensões. Uma tensão no primeiro capacitor e outra tensão no segundo capacitor. Beleza? Esses dois capacitores estão associados em série. Se eles estão em série, significa que nesse pedacinho aqui, que eu vou pegar até outra cor, nesse pedacinho aqui, ó, que eu estou grifando de verde, a carga elétrica que foi para um é a mesma que vai para o outro. Claro que se uma placa aqui ficou positiva, a outra vai ficar negativa. Essa aqui ficou negativa por quê? Porque ela empurrou elétrons, porque ela puxou elétrons vindo do outro lado. Então, se os elétrons só têm esse caminho para ter vindo, nós temos a propriedade que resistores em série têm a mesma carga. Então, capacitores. Capacitores em séries têm a mesma carga. Então, a carga do capacitor 1 tem que ser igual à carga do capacitor 2, simplesmente porque eles estão em série. E se carga é o produto capacitância vezes tensão, a capacitância do primeiro capacitor vezes a voltagem no primeiro capacitor é igual à capacitância do segundo capacitor vezes a voltagem do segundo capacitor. E o que mais nós temos? Que a soma das voltagens U1 mais U2 corresponde aos 18 volts. Beleza? Resolve o sistema, marca a alternativa, segue sua vida. E está resolvido. Beleza? Vamos juntos? Para a gente resolver isso aqui, com a minha sugestão. Primeiro, coloca os números. C1 é 12. 12 vezes a tensão U1 é igual a 4 vezes a tensão U2. Estou pegando essa formulazinha aqui de cima e botando os números. Simplificando 12 com 4, o triplo do U1 corresponde ao U2. Ou seja, eu tenho aqui os 18 volts separados da seguinte maneira. Nesse capacitor aqui, ó, eu tenho a tensão U1. No outro capacitor eu tenho U2, mas U2 é o triplo de U1. Aqui você, concurseiro, já está treinado. Pega o 18 e divide em partes proporcionais a 1 e 3. Beleza? É o mesmo que pegar o 18 e dividir por 4. Aí vai dar 4,5 para cá, o resto para o outro. 4,5 vezes 3, 13,5. Aparece do lado de lá. Não gostei, chama o 1 e o 2 de x e y, resolve o sistema que você vai chegar no mesmo lugar. Beleza? Resolvendo isso, então, chegamos à alternativa E, 13,5. Beleza? 13,5. Marcou, seguiu, falou, valeu. Podia ter uma solução mais rápida, né? Podia, né? Cara, aqui se você conhece as propriedades do capacitor, você mata essa questão sem fazer nenhuma conta. É lógico que não é qualquer questão que dá para fazer isso, mas nessa dá. E lá na hora da prova, se você enxergar, resolva. Se não enxergar, faz as contas e seja feliz. Do mesmo jeito. Mas olha que interessante. Se eu tenho dois capacitores e ele quer, ó, é um pacote de cá e outro de lá. Então eu vou dividir o 18 em dois pedaços. Se os dois capacitores fossem iguais, seria 9 volts. 9 volts eu ia marcar a letra D, D de dado. Só que o 6 paralelo com 6 dá mais que 4. 12 é maior que 4. Se 12 é maior que 4 e aqui eu tenho maior capacitância, bom, para eles ficarem em série, eu preciso ter a mesma carga, isso é propriedade do capacitor. Então esse de maior capacitância, com certeza, tem menos tensão. E então, com certeza, é menos que a metade, menos que 9. Então, se esse aqui é menos que 9, o outro só pode ser mais que 9. Não pode ser letra A, nem B, nem C, nem D, letra E, sem fazer nenhum cálculo. Beleza? Não tem mágica. Por acaso, o elaborador dessa questão deu esse mole e botou 13,5 como o único número maior que a metade. Beleza? Compreendendo aí, às vezes na pressa, na agitação do finalzinho da questão, finalzinho de prova, ainda mais que a questão, a última da parte de física, você pode precisar dessa agilidade aí. Beleza? Valeu demais pela atenção. Sucesso, bons estudos.